Na carta aos Efésios, o Espírito Santo utiliza o apóstolo Paulo para mostrar-nos a graça de Deus com a sua ação escolhedora. Olhando ligeiramente isto, se confunde com o verbo escolher, mas não é sinônimo, porquanto nos fala de algo mais positivo. Na eleição temos a ideia de um propósito, mas em escolha temos a ação, isto é, o propósito já cumprido. E de que maneira? Disse o apóstolo. Assim, como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Efésios capítulo 1, versículo 4. Perguntamo-nos, maravilhados, como é possível que Deus me tenha escolhido, sendo como sou um miserável pecador. E não é somente isto, mas ainda inimigo de Deus e com más obras. Como é possível eu, um ser tão desprezível, tenha sido escolhido para um destino tão elevado? Não pretendo explicar porque o Senhor realizou tal milagre. O único que posso dizer é que não sei e não entendo. Mas quando eu medito em tal maravilhoso ato da parte de Deus, aumenta em apreço comigo o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes que os mundos fossem formados e que todo esse grandioso testemunho de onisciência, onipotência e onipresença de Deus, que é a criação inteira surgisse pela palavra de seu poder, e antes que a Santa Trindade estivesse ocupada num plano de graça para com um homem que ainda não havia surgido de suas mãos. Algo que sempre me tem chamado a atenção é precisamente isto, que o homem não foi feito como as outras obras da criação, criadas pela palavra. Diz-nos Gênesis, façamos o homem, Gênesis 1, versículo 26. A seguir, pegou o barro e formou o homem com seus divinos dedos. Não vemos aqui que o Senhor já tinha para conosco um trato diferencial? Será que não percebemos isto? Não somente nos modelou, mas também deu-nos a elevada honra de fazer-nos a sua imagem, conforme a sua semelhança. Esta declaração bíblica tem feito com que muitos pensem que Deus tem a forma do homem, mas não é isso que a palavra ensina. Para os tais, é bom recordar-lhes as palavras de Jesus à mulher samaritana: Deus é Espírito. João capítulo 4, versículo 24. Ao falar de imagem, isto nos leva a pensar nas faculdades divinas que em nós se chamam sentidos. Assim como Deus fala, nós falamos. Assim como Deus ouve, nós ouvimos. Assim como Deus vê, nós vemos. Assim como Deus apalpa, nós apalpamos. Assim como Deus cheira, nós cheiramos. Claro está, dentro das limitações que são próprias do homem e prejudicadas após a entrada do pecado. Alguém dirá, também os animais têm estes sentidos. Sim, é verdade, mas não nos esqueçamos que a eles lhes foram dadas num plano de inferior. Eles foram colocados num plano inferior em relação aos homens e dentro do uso de conservação da espécie. Uma vez que o irracional termina o seu ciclo vital desses seres, desses animais, deixam de existir. É em sua semelhança que o Criador nos tem dado um valor superior. É na personalidade moral e intelectual onde o homem se eleva de tal maneira que não pode ser igualado por outros seres. Em sua graça infinita, Deus fez o homem senhor de tudo Deus fez o homem senhor de tudo, sobre tudo que foi criado, e para isso pôs-lhe o espírito de vida. Observamos que assoprou sobre ele, sobre o homem, isto é, deu-lhe um alento, fazendo-o participar
de uma natureza eterna. O homem passa a ser eterno no momento que ele nasce. Adão passou a ser eterno no momento em que Deus soprou o fôlego de vida nele. Em consequência, como Deus, o homem tem mente, tem afetos, tem personalidade imortal. Quer dizer que tanto no céu como no inferno jamais deixará de existir. Como resultado do conhecimento do bem e do mal, tem consciência, ou, dito de outra maneira, tem em si mesmo o testemunho de sua bondade ou de sua maldade, de sua obediência ou de sua desobediência, de culpa ou de libertação de culpa. Temos que dar graças a Deus pela consciência que temos. Ela é uma nova demonstração de sua graça, porque se nos temos chegado a Cristo e temos sido salvos, o temos feito por causa de uma consciência despertada pelo Espírito Santo ao mostrar-nos, pela palavra de Deus, a condição de culpabilidade ante a santidade de Deus. O Salmo 51 nos fala do gemido suplicante de uma alma angustiada pela consciência despertada e acusadora. Sobre um estado semelhante, temos sentido a necessidade de perdão e, ao recebermos a Cristo como nosso Salvador, o Pai nos tem escolhido, retirado de um mundo perdido e miserável para sermos santos e sem mancha perante Ele em amor. A declaração apostólica nos leva a meditar profundamente nos propósitos do Senhor, fazer-nos santos e sem mancha perante Ele. Na santificação realizada por nosso Deus, vemos uma ação relacionada como a eleição e o acolhimento. É o que forma um nexo entre as duas. Por conseguinte, a ordem é assim: primeiro a eleição, a seguir a santificação, isto é, colocados à parte, e depois o acolhimento, tomados em suas mãos. Em consequência, Deus nos santifica em sua graça e nós temos que atingir outro aspecto da santidade que ele já exigia de seu antigo povo e exige de nós no Novo Testamento. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16. Isto nos leva a alegrar-nos com as palavras do Senhor no Evangelho de João. Ninguém as arrebatará. Ele falava das suas ovelhas. Ninguém as arrebatará da minha mão. João capítulo 10, versículo 28. O primeiro aspecto da santificação é devido a que Deus nos toma para si. O segundo aspecto depende de nós, com a ajuda do Espírito Santo, quando obedecemos à palavra e oramos no Espírito. O crente é santificado quando se afasta do pecado. Afastar-se de toda espécie de mal é santificar-se. Não devemos esquecer que isto deve manifestar-se primeiro no nosso coração. De nada adianta praticarmos viver no mosteiro se nossos apetites transcendem os muros do convento, fazendo que todo o nosso ser moral e sensitivo vagueie pela esfera do desejo e da atração das práticas mundanas. Não pode haver santidade real e positiva se antes não houver uma mudança no coração. A santidade que Deus demanda de nós é precisamente a que dá testemunho do poder regenerador do Evangelho em nós. Devemos ir ao mundo levando a mensagem do Senhor, conviver com os pecadores, sofrer com eles, simpatizar com as suas alegrias, sempre que honestas, mas demonstrar que em nós há algo mais que eles não têm, algo que supera gozo e diversões. Devemos estar entre eles, mas não praticar seus pecados. Isto nos levará a uma mediação saudável. A declaração apostólica de que somos epístolas vivas e lidas por todos os homens verifica-se quando apresentamos uma convincente declaração de fé por nossa maneira de viver, afastando-nos de toda espécie de mal e vivendo para a glória
ou para glorificar ao Senhor com palavras, mas principalmente com atos. Isto é possível quando a graça de Deus opera em nossos corações. Ao deixar-nos sem mancha, Deus opera em nós a justificação através do Cristo ressuscitado. Recordemos as palavras de Romanos: Cristo foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa de nossa justificação. Romanos capítulo 4, versículo 25. A carta aos Efésios nos transporta à esfera celestial e ao ler as palavras que temos aí nesta carta, sem mancha, nossos pensamentos vão para o capítulo 5 desta carta, onde se fala da perfeição da igreja no dia de Jesus Cristo. A graça de Deus nos vê sem mancha agora, quando nos vê através daquele de quem se diz: Tu és meu filho amado. Marcos capítulo 1, versículo 11. Quando o Espírito Santo nos diz na carta aos Hebreus o seguinte: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, Hebreus capítulo 10, versículo 19, podemos reparar na obra purificadora e para o tempo presente que realiza em nós o precioso sangue de Jesus Cristo, limpando-nos de tal maneira que nos encontramos no estado de idoneidade, idôneos para entrar no santuário. Se Deus não nos visse limpos e sem mancha, nos seria vedado entrar no lugar santíssimo. Portanto, uma pessoa verdadeiramente salva por Deus é algo tremendamente especial. E existe pessoas salvas pela graça de Deus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. É um prazer enorme a promessa de nosso Deus, e nunca mais me lembrarei de vossos pecados e iniquidades. Jeremias capítulo 31, versículo 34, mas nós temos isso também em Hebreus capítulo 10. No culto de comemoração e de adoração é quando gozamos mais intensamente do que pela graça de Deus temos recebido. Como sacerdotes, entramos pela fé naquele lugar santíssimo e podemos oferecer ao nosso Deus o louvor que surge de nosso coração, porque Ele nos vê sem mancha. Os símbolos nos falam daquele que veio e morreu para salvar-nos e fazer-nos idôneos para oferecer um culto de adoração que nos faz atravessar a porta, a sublime morada do Senhor, e onde podemos apresentar nossos sacrifícios de louvor, fruto dos lábios que confessam o seu nome. Será que você já é uma pessoa salva? Você já pertence a esta família dos redimidos, limpos, purificados? Talvez você ache isso impossível. Você acha impossível porque a sua salvação, que talvez você aprendeu, que você pensa, ou que você foi ensinada, está baseada no homem. E nesta base, é verdade, não tem possibilidade alguma de alcançar um padrão tão elevado como Deus apresenta nas Escrituras. Mas lendo a Bíblia com cuidado, você vai ver que Deus tem uma salvação que está fora de nós, mas que está ao nosso alcance pela fé. Porque tudo Cristo já tem feito, e com perfeição. E Deus está satisfeito com esta obra, Ele nos dá a salvação. O apóstolo Pedro disse: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. E a pessoa para ser salva, o apóstolo Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Atos capítulo 16, versículo 31.